Virgem, bem-vindo à tua leitura semanal. É uma leitura para Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que é que Virgem precisa saber quando vir parar nesta leitura. Virgem. A Rainha de Espadas. O Cavaleiro de Espadas. O 9 de Ouros. O 5 de Copas. Muito pensativos com relação a algumas coisas, julgando aqui os próprios interesses. A Morte. O 3 de Paus. A Temperança. O 10 de Espadas. Tem um gato que não para de mexer no vidro. Não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas ele não para. Sete de Paus. E aqui sobre conflitos também, né? Conflitos internos, ou precisando defender muito as próprias ideias. O Rei de Copas. Querendo o reconhecimento de alguém. O Cavaleiro de Paus, o 6 de Espadas. Sobre o que estamos falando, por favor? A Roda da Fortuna e o Mundo. Tá. Então, aqui assim, ó. É sobre algumas mudanças que a gente gostaria de ver na vida, mas que a gente não consegue ver essas mudanças se concretizarem. Porque parece que a gente anda e acaba no mesmo lugar. A gente tem duas vezes aqui esse círculo, né? Esse andar em círculos, esse mudar até alguns pensamentos ou tentar expandir os pensamentos, lê uma coisa, estuda outra, pensa de uma forma, pensa de outra forma, mas no fim das contas, as coisas acabam chegando e saindo sempre do mesmo lugar. É como se o ponto de partida fosse sempre o ponto de chegada e essas coisas nunca mudassem na vida da gente. Então aqui existe uma vontade muito grande, existe alguém usando muito do intelectual, tentando não envolver o lado emocional para resolver algumas questões. Mas, ainda assim, existe aqui um medo de não estar fazendo as escolhas certas. Porque, por vezes, já precisou escolher e as escolhas sempre te levaram ao mesmo lugar. Como se escolhe, mas acaba sempre caindo no mesmo lugar. Aqui existem uns questionamentos também sobre a questão moral das coisas. Até que ponto é correto ir em busca daquilo que eu quero? Até que ponto, até onde é certo fazer determinadas coisas para alcançar aquilo que eu quero? Ou até que ponto é certo eu sacrificar algumas coisas que dizem respeito a mim, talvez as coisas muito íntimas, como, por exemplo, precisar da aprovação do outro, enfim, até que ponto eu preciso. Enfim, vocês aqui olhando muito para o lado um pouco negativo de alguma situação, porque é como se andasse, mas não saísse daquele ponto e ficasse olhando para essas coisas dessa forma, como se de que adianta eu fazer tudo isso se no fim das contas eu vou acabar no mesmo lugar? De que adianta eu percorrer tudo isso, eu fazer todo esse sacrifício, se no fim das contas é aqui que eu chego mais uma vez, eu faço uma baita de uma volta
E eu chego no mesmo lugar. O que é certo e o que é errado. Aqui uma vontade muito grande de ser independente, de ser sozinha, de não precisar dar satisfação a ninguém. E a gente está falando de alguém que de fato não precisa, mas fica correndo atrás do rabo. Mesmo sabendo que tem capacidade para ser muito mais, para não precisar ouvir determinadas coisas, para não precisar passar por determinadas coisas, acaba se mantendo naquela posição. Não, eu corro contigo, a gente vai no mesmo cavalo. Aconteça o que acontecer, vamos para a guerra, mas a gente vai no mesmo cavalo. Só que isso, muitas vezes, pode ser que tu não tá afim de ir, né, para aquela direção naquele momento. Só que tu resolve aqui que tu tem que abrir mão, muitas vezes, da tua vontade para seguir no cavalo com o outro. Até que ponto é justo eu abrir mão da minha própria vontade para seguir a vontade do outro? Porque aqui existe um reconhecimento do potencial próprio, da própria capacidade. Por isso, esse questionamento: até que ponto, moralmente, é correto abrir mão daquilo que eu quero em prol das vontades do outro? Ou até que ponto é saudável eu abrir mão da minha independência, da minha autonomia, da minha individualidade em prol de alguma coisa que, afinal de contas, eu corro atrás e não conquisto? Eu quero, mas eu acabo sempre fazendo, sempre no mesmo lugar. Mais uma vez, tá? Aqui tem uma subida de nível, aqui tem uma mudança, aqui tem algumas coisas significativas, até porque a gente está falando aqui, a gente tem muitos arcanos maiores. Muitos arcanos maiores. A gente tem a temperança e a morte aqui, que fala aqui também da não saúde, da falta de equilíbrio, dessa manipulação, de viver muitas vezes ou sendo manipulada ou manipulando, no sentido de muitas vezes não é ser manipulado pelos outros, mas é sendo manipulado muitas vezes pelo sistema, pela sociedade, para conquistar alguma coisa que no fundo, tu nem sabe se tu quer. Ou manter-se em uma situação que no fundo, eu nem sei se vai me levar aonde eu quero. Por status ou porque preciso provar alguma coisa a alguém. É isso, sabe? É alguém que sabe que não precisa provar nada para ninguém, porque reconhece aqui o próprio valor. Reconhece a capacidade que tem de criar e construir aquilo que quiser. Mas se mantém numa situação, se mantém nesse looping de repetição aqui, talvez para contentar alguém. Aqui, ó, existe uma ilusão. Uma ilusão de que eu tenho muitas opções, uma ilusão de que depois eu faço, uma ilusão de que dá para. E talvez essa ilusão nem te permita ver o quanto tu és forte e o quanto tudo que tu já enfrentou até agora não deve servir como um escudo protetor para tu te manter numa zona de conforto quietinho, esperando que as coisas aconteçam. Isso que tu viveu, que te tornou forte do jeito que te tornou, não foi por acaso. O tornar-se forte, a vida te moldando, não foi para tu ser forte e ficar só ali bonitinho sendo forte. A vida te molda e faz tu ser, te forja no fogo para tu ser forte, justamente para tu desbravar o mundo, para tu ser pioneiro em alguma coisa, para tu mostrar para outras pessoas que não precisa passar por todo um sofrimento para chegar a algum lugar, que não precisa passar pela falta para chegar na abundância. A gente pode construir a partir do que a gente é, sem tanto sofrimento, algo para a gente mesmo, com a nossa própria força. Eu estou vendo aqui também uma, acho que já tinha falado, um anular-se em
prol do outro. Anular os próprios sentimentos, anular os próprios desejos, deixar de lado algumas ideias que são tuas, mas que por cansaço, por precisar o tempo todo defender as próprias ideias e dizer o porquê que está fazendo aquilo, e dizer o porquê que o precisar defender muito as ideias pode estar te acarretando esse cansaço, essa falta de perspectiva e todos esses questionamentos de o porquê fazer tudo isso. Será que vai compensar no final? São por pequenas vitórias, às vezes, aqui, por um pequeno avanço, por pequenas conquistas, será que vale a pena tudo que eu estou doando? Será que o tanto que eu estou doando eu vou receber em troca? Não é o receber em troca, é o receber na mesma medida. O receber a ponto de me sentir satisfeito. É nesse sentido, tá? Aqui uma briga muito grande consigo mesmo por ser reconhecido, talvez por uma pessoa. Para que uma pessoa em específico te ache, te considere especial, tu abre mão dos teus próprios desejos para mostrar a essa pessoa o quanto tu és especial e merecedora. Mas o questionamento aqui é: até que ponto vale a anulação própria para mostrar para o outro que eu sou capaz, sendo que tu sabe que tu é capaz. Esses questionamentos que eu estou falando aqui são questionamentos que virão a partir de ti. Tu estarás usando do teu intelecto. A Rainha de Espadas é alguém bastante inteligente e que ela consegue separar a razão da emoção. Se for necessário, ela consegue olhar uma situação de fora sem se envolver emocionalmente, usando o racional, usando o mental para conseguir chegar a uma resposta. E aqui eu sinto que tu vai estar muito nessa energia de Rainha de Espadas, que não é gênero, é energia, tá? Com relação a esses questionamentos, de vale a pena eu anular aquilo que eu já conheço? Vale a pena eu dizer não para os meus desejos e continuar correndo atrás daquilo que o outro quer? Ou continuar correndo atrás porque acredito que só quando eu obtiver o reconhecimento do outro é que eu vou ser feliz e completa e plena? Aqui tu não precisa da aprovação de ninguém. Por que virar as costas para ti mesmo? Aqui, onde há questionamento, é porque há algo que precisa ser revisto aqui, revisitado. Porque quando as coisas, quando a gente tem aquilo por certo na nossa vida, quando é algo que precisa e vai ficar na nossa vida, não existe um questionar aqui. Existe uma plenitude, uma completude. É isso que eu vejo. Aqui são questionamentos com relação à moral de alguma coisa. Vocês questionando muito se é isso que vocês fazem é correto. Porque talvez vocês se sintam aqui usufruindo e aproveitando de algo que vocês não ganharam por mérito, mas que receberam de alguma forma fácil, vamos dizer assim. Tá? Muitos aqui também se sentindo talvez com pouca saúde, com pouca disposição, sem muita vontade de criar, sem criatividade. E muitos recobrando essa criatividade, essa força de vontade, reacendendo a esperança, o equilíbrio, para buscar aquilo que faz sentido para ti. Porque aqui tu tá
correndo, é como se aqui o teu foco tá muito nas coisas que tu perdeu, que tu deixou de fazer, ou que tu vem deixando de fazer. Sendo que essa carta fala nesse foco naquilo que tu perdeu, ou naquilo que tu não tem, não valorizando aquilo que tu já tens. É como se tu não conseguisse perceber o quanto tu já realizou até aqui. E o teu foco tivesse totalmente naquilo que tu ainda não realizou, ou naquilo que tu perdeu. Ou naquelas coisas que tu precisou abrir mão para estar onde tu tá hoje. Tá? Seja como for, a roda da fortuna fala desse movimento positivo que a vida faz e que muitas vezes, aqui nesse caso pelo menos, não tem nem muito a ver, não é nem sobre algo que a gente possa controlar, mas sobre essas reflexões, esses novos pontos de vista aqui, a vida te trazendo uma nova perspectiva. Então tu já olhou tanto a vida por baixo, agora é a tua vez de olhar um pouco por cima e perceber que não vale a pena abrir mão de todo o teu potencial porque alguém acha que tu deveria fazer, construir, agir de forma diferente, tá? Porque aqui o teu potencial ele é infinito. O Hierofante fala da energia divina. É como se aqui eles estivessem dizendo: tu não precisa da aprovação de ninguém, porque já tens a aprovação que precisas para fazer o que precisa. Tudo aquilo, toda aquela vontade que vem do teu coração é aprovada por Deus. Tu não precisa da aprovação de ninguém. Certo? É sobre isso. Mudanças positivas que estão para acontecer. Tem algumas coisas bastante significativas aqui, porque temos vários arcanos maiores. É mudança, é reequilíbrio e é revisão na conduta e nos pensamentos. Certo? É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.